Olá, eu me chamo Gabriela e hoje estamos aqui no nosso primeiro encontro, Os Olhares da Moda. Um espaço de pessoas e cases da atualidade e seus olhares, suas lentes e sua forma de ver o mundo. A moda, trazida hoje, neste primeiro encontro, pelo olhar de 3 grandes amigas e parceiras, e por coincidência temos um projeto juntas que se chama O Jeans do Brasil. Então, com vocês, Beth, Jussara e Gil, para esse bate-papo super gostoso aqui, a estreia do nosso Olhares da Moda. Que bom. Agradecer o João e o Sandro pelo convite, o Delton, super parceiro também. Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando conversas, pensamentos sobre a moda, que vive um momento tão peculiar neste momento. Então, começando o nosso bate-papo aqui, vou pedir para que cada uma se apresente e quem quiser complementar a apresentação da outra, porque estamos em casa aqui, né? Quem quer começar? Bom, vamos lá na ordem da apresentação que tu fizeste, Gabi. Um prazer enorme estar aqui, né, com esse trio maravilhoso que forma um quarteto, né, que a gente chama de sintonia, né, e de grande sinergia. Eu sou a Beth, então, desse grupo. Meu nome é Bernadette, mas todo mundo conhece por Beth. E meu universo sempre foi essa grande paixão pela moda, mas principalmente pela cultura de moda, por descobrir motivações, por descobrir conexões, personagens, momentos, enfim, fatos que tornam a moda tão significativa, né? Então é um olhar curioso, digamos assim, sobre o universo da moda. Trabalho com História e Cultura da Moda, trabalho junto à Universidade de Caxias do Sul, há mais de 30 anos. Então é um projeto já de décadas, né, nesse mergulho. E junto também tem outros projetos, mas a questão toda da cultura da moda, que eu acredito tanto, que é tanto importante a gente saber dos nossos, de tudo que aconteceu, de algumas coisas pelo menos, que a gente possa estar sempre fazendo com que essa história seja viva, com que a gente não começa a história do hoje, a gente tem sempre um histórico, tem sempre algo que já fez parte disso tudo e que constrói o nosso hoje e também projeta o nosso futuro. Então, eu acho muito importante, né, as descobertas da história da moda. E junto com isso, acho que dentro desse universo todo, poder compartilhar também cada vez mais essas informações com todas as pessoas, que na verdade, uma jornada de pesquisa e de descobertas, e que a gente possa estar compartilhando tudo isso. Então, dentro desse universo, dentro do próprio Jeans do Brasil, acho que faço parte desse grupo tão feliz que eu sou e tão realizada e tão apaixonada por essas descobertas que fazem parte da história da moda brasileira também. E a Beth tem o Moda 365, né, Beth? Verdade, tem esse Instagram, né, e ao mesmo tempo YouTube e tudo mais, que é o Moda 365 oficial, que é o espaço onde eu também compartilho esse olhar também curioso sobre a moda, não só na pesquisa de história e cultura, mas também de informações e, ao mesmo tempo, dos diálogos da moda com os demais segmentos, né? Como a questão toda de arquitetura, então é o vestir, o morar, né? E o estar no mundo. Então, são conexões bem particulares e que é um projeto muito especial do meu coração. Legal. Obrigada, Gabi. Bom, Jussara Romão, já trabalho na moda há mais de 25 anos. Eu acho que eu sempre fui muito apaixonada, não pela moda, mas pela imagem que a moda oferece. Foi assim que eu entrei para o mercado de moda, trabalhando em revista. Conheci isso na faculdade, através do professor de fotografia, e me apaixonei pela possibilidade de transformar o imaginário numa imagem, né? Então isso me conquistou, na verdade. Então trabalhei a vida inteira com revistas, pensando em imagens, e depois de muitos anos acabei também me aventurando por outros setores, branding, enfim, criando revistas para marcas, e assim foi. Até os dias de hoje, que eu me dedico realmente a projetos que eu acredito. Eu me sinto muito orgulhosa, feliz, e agradeço muito essa oportunidade na vida
de me envolver com projetos como o Jeans da Brasil, como o projeto que eu tenho também de uma série documental sobre a fotografia de moda no Brasil, e outros projetos que sempre... a ideia é contar sobre a moda, é tirar o véu. A moda é sempre distante, parece um assunto muito distante. E, na verdade, um assunto muito interessante, muito vasto, muito profundo. O Jeans do Brasil, esse projeto que nós fazemos, nós 4 juntas, me fez descobrir o quanto a gente sabe muito pouco sobre os universos da moda. Está sendo um grande prazer conhecer as pessoas, conhecer como elas se empenham, como elas constroem, como elas conquistam. Enfim, tem muita coisa aí que precisa ser preservada, que precisa ser contada, e esse é o meu barato hoje, né? É poder trazer às vistas de todos, que todos saibam como funciona tudo isso. Enfim, aqui é só um pequeno resumo da Jussara. Né? E tem a Fashion Tech também, né? Diferente da Beth, eu tenho 3 Instagrams. Né? É porque, assim, eu nunca acreditei, eu não sou uma pessoa única, né? Eu não sou só de um jeito, eu gosto de muitas coisas. Uhum. Aí quando me disseram que o Instagram só podia ser eu falei, mas gente, não dá, eu não consigo falar tudo o que eu quero em um único lugar. Então eu resolvi separar. Então eu tenho o Arquivo Urbano, que é um lugar onde eu faço, na verdade, uma pesquisa, uma peneira, tudo que eu encontro de incrível, de moda, de arte, eu coloco ali. É quase um prazer descobrir e contar essas histórias. Depois eu tenho o Fashion Tech Brasil, que eu comecei, é um projeto sobre moda, mas que eu comecei em 2015, oferecendo um conhecimento para as pequenas e médias empresas de moda. Como eu trabalho há muitos anos com o mercado, nas revistas, eu achava importante, comecei a perceber como faltava a esses pequenos empresários um conhecimento mais profundo para tocar seus negócios, de forma criativa, de forma administrativa, enfim, em todos os setores. Então eu comecei o Fashion Tech pensando nisso, também na parte de inovação, que eu sentia muita falta também. Então, desde então, eu fiz 4 encontros presenciais. Legal. Antes da pandemia, e depois da pandemia resolvi levar tudo para o Instagram. E lá eu vou trazendo temas, palavras, inovações estão acontecendo, assuntos que são do empreendedorismo, que as pessoas não conheçam. Eu vou ali contando e deixando como um registro, como um arquivo, que as pessoas podem ler e guardar, porque vira realmente um arquivo pelo tema. O Jeans do Brasil, né, que nós temos o arroba o Jeans do Brasil, que é o Instagram do projeto, e também um Instagram só para a série documental de fotografia, onde eu busco as fotos mais antigas, as fotos de todos os fotógrafos brasileiros que trabalharam com moda desde o início dos anos 50, do final dos anos 50 até os dias de hoje. É isso, resumo da ópera. Muitas contribuições para a moda, Ju. Espero. Bom, faltou eu agora, sou a Gil Castelo Branco, meu nome é Juliana, mas vocês não me conhecem por Gil, e eu trabalho com moda mais de 20 anos, mas sempre no jeans, né? Eu me especializei no jeans, bem novinha, e virou a paixão da minha vida, assim. A única coisa que eu sei fazer na moda é jeans, não me peço pra fazer outra coisa que eu não quero. Tenho sangue azul, tô sempre assim, ó, sempre tô com um lookinho de jeans. E comecei muito nova, né, trabalhando naquelas épocas de marcas como Fashion Week, então comecei trabalhando no M-Officer, a Ju lembra bem dessa época. Eu lembro muito que quando eu trabalhava na M-Officer, eu era estagiária ainda, e a gente fazia as separações dos looks pós-desfile, e eu sempre ouvia do Carlos Miele: essas peças têm que ser da Jussara, essas peças têm que ir para ela e para a Jussara. Então, já conheci a Jussara de lá de trás, e agora a vida nos juntou, né, Ju?
E então eu comecei trabalhando nessas marcas e onde veio a minha grande paixão por moda, vivenciei desde novinha a cena de desfiles, de bastidores, de casting com modelos, né, internacionais. Então, aquele olhar muito com cuidado para o produto. Então, depois da minha officer, eu fui para a Fórum, tive o prazer também de poder trabalhar com o Tufi Dweck, e que também lá eu consegui ter esse refinamento de produto, né? Então, esse cuidado que eu acho que hoje em dia a gente falta um pouco nas marcas, né? Eu acho que as pessoas de um tempo para cá começaram a pensar muito em preço no produto, e não pensar naquele carinho, no cuidado, no que a gente está entregando pro cliente, pro consumidor. Então, eu tive a sorte de pegar essa fase muito incrível da moda e me especializar num segmento também difícil, porque o jeans ele é tão técnico e tão chato que ninguém quer fazer. Então, sempre, né, as estilistas gostavam daquela coisa de fazer a seda, o fashion, o brilho, o glamour, e o jeans nunca foi glamour. O jeans é fábrica, é pé no chão, a gente vai dentro das lavanderias, é sujo, roupa empilhada. Não é a parte glamurosa da moda, como todo mundo quando faz uma faculdade, quer fazer croquis, quer desenhar, tem um sonho do glamour, né? O jeans não é. Mas é engraçado que eu me identifiquei muito com esse mundo. E eu sempre gostei, desde novinha comecei muito em ir a fábricas, então eu gosto muito, sou apaixonada por fábrica, eu gosto do fazer, eu gosto dos ver fazer, de estar ali junto, ver construir a peça. E, enfim, então, assim, a metade da minha carreira foi vivenciando essas duas marcas. Que eu tinha o glamour da passarela, mas eu, no bastidor ali do produto que eu fazia, era a fábrica do dia a dia. E aí, depois, fui convidada pela Gabi para ir para um outro tipo de mercado. Então, eu fui fazer jeans no Magazine, fui para a Renner. Então, no início, assim, foi surpreendente para mim. Acho que foi um casamento legal, porque, ao mesmo tempo, a Renner, naquele momento, né, Gabi, procurava pessoas que tinham esse olhar mais apurado de produto, que viessem de marcas que estavam ali que tinham esse olhar mais técnico e cuidado mesmo, né? Para levar isso para o Magazine e elevar a qualidade e o nível do produto do Magazine. E para mim foi uma surpresa, porque lá eu tinha uma coisa diferente, que eram os grandes volumes. Então, eu conseguia fazer negociações, comprar tecidos bons, aviamentos bons, porque a gente tinha um volume enorme. Eu podia fazer estampa que eu quisesse, eu podia fazer cor que eu quisesse, exclusiva, porque eu tinha tanta quantidade de tecido. Então, eu juntei, né, o lado bom da moda e tudo que eu tinha aprendido com tudo incrível que tem no Magazine, e me apaixonei. E aí, depois lá da Renner, a gente fez um trabalho bem bacana de levar o jeans, né, com mais cuidado para a Renner. E a gente criou uma área de jeans, melhoramos o produto. E aí, depois, eu fui chamada para ir para outro Magazine. Voltei para São Paulo e fui para Riachuelo, depois fui para a C&A. Então, tive a oportunidade de passar por mais os dois grandes magazines e também levar um pouquinho desse trabalho do jeans ali. E aí, desde então, eu resolvi trabalhar em carreira solo, e já há mais de 4 anos eu tenho uma consultoria de jeans, onde eu faço vários projetos, onde eu me descobri outras Giulianas, professora, palestrante, empreendedora, e também tive a oportunidade, nesse meio do caminho, de estar junto com vocês nesse projeto tão incrível, que acho que é um grande projeto das nossas vidas e que vai marcar muito as nossas vidas. E aí, você já tem livro, mas eu não tenho livro. Então, eu vou poder dizer, mãe, eu tenho um livro. Já quer escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Já tem o filho, já plantou a árvore. Não, já estou plantando a árvore agora. Mas o livro está garantido. Eu garanti todos já. Garanti todos. Então, e aí... Não, mas você é culpada, né? Você foi a culpada, porque foi assistindo uma conversa no Zoom que a Gabi convidou, né? Acho que a Gabi participava também dessa conversa. A Gabi participava da conversa. E Beth e eu escutando em nossas casas, e a Gil soltou, eu tenho vontade de fazer um livro sobre o jeans. Mas foi assim, terminou a conversa, eu liguei para a Gabi e falei, Gabi, me apresenta para ela. E a Beth, eu não sei se a Beth foi a mesma coisa. Daí liga para a Gabi. Eu percebi que aqui tem, né, todo um caminho incrível e tudo mais. Então,
Porque foi realmente um bate-papo incrível que elas tiveram e a gente se deu por conta de quantas coisas eram ainda necessárias e importantes dentro do mundo jeans. Então, vocês realmente abriram esse espaço, né? Foi tudo Gil e Gabi que abriram esse espaço. Foi engraçado, né? Porque não, era o início da pandemia, eu acho Acho que era o primeiro, segundo mês. As pessoas tinham acabado de começar a fazer isso, né? Era isso mesmo, era o início. Era uma live. Era uma live no Zoom. A convite da Tecnoblue, do Cristiano, do nosso né? padrinho. Nosso padrinho. Exatamente. Para falarmos algumas coisas sobre moda, sobre nossa carreira. O que aconteceu depois da pandemia, não sei. Aquilo tudo aconteceu só para a gente se encontrar e começar esse projeto do livro. Mas acho que o que é legal também a gente dizer, né, do projeto, eu, como falei, né, eu comecei a dar aula sobre jeans lá no Denim City. E quando eu comecei a fazer pesquisas para minha aula, e a minha aula, é uma aula de design, né, de jeans, então, onde eu trago ali criação, pesquisa e história do jeans. Eu queria contar um pouco da história do jeans. E quando eu comecei a fazer as pesquisas e procurar sobre a história, foi quando eu comecei a perceber que não existia nada registrado da nossa história. Quando você pesquisa no Google, história do jeans, vem lá a história da Levi, de como tudo começou, os mineradores na França, em Nimes, que aí depois foi para os Estados Unidos, e aí a Levi's foi, né, ali a primeira calça jeans mesmo, de verdade, foi a Levi's que fez. Mas a gente não tem nada registrado da nossa história do jeans do Brasil. E nós temos muita história aqui para contar, né? Então, marcas incríveis que a gente teve aqui, que ainda existem, e outras que já não existem mais. E a gente tem uma história linda. Então, nessa live, começou essa conversa. A gente falou assim, nossa, não tem nada. Acho que foi isso, Gabi. A gente tava falando assim, a gente teve marcas tão incríveis e a gente não tem registro disso. Acho que foi isso que a gente falou naquela live. Eu acho que sim. E aí, a gente soltamos, né? Eu soltei, mas por que então a gente não faz um livro para contar essa história, né? Que é tão maravilhosa, tão incrível e que as pessoas não conhecem. E que muitos dos personagens dessa história estão aqui para contar. Para contar. Exatamente. E também uma outra coisa que foi curiosa, que daí isso aconteceu antes da pandemia, uma viagem que eu e a Gabi fizemos, né? Para Amsterdã, numa feira de jeans, tinha muitas meninas novas com a gente. E junto com a gente estava o Renato Kelakian, fundador da Zump. O Papa, o rei do jeans do Brasil, um dos, né? Tem vários, mas ele foi um dos. E ele estava ali mostrando, contando a história dele, mostrando o livro que ele escreveu sobre a Zump. E as meninas que estavam com a gente não conheciam nem ele, nem a Zump. E foi uma coisa, né, Gabi, que a gente já marcou muito. Porque assim, como que as pessoas hoje não conhecem essas marcas icônicas e maravilhosas que a gente teve, e que é o que a Gabi falou, os donos estão aí para contar a história, e que foram marcas que marcaram tanto a nossa história. É uma falta de atenção. Por isso que, para mim, os projetos que eu quero me envolver estão envolvidos. Tem a moda como centro, mas tem essa história para ser contada. Porque isso me ressente demais. Eu conheço a maioria dos fotógrafos, quando eu falo da série documental, eu conheço a maioria das pessoas estilistas e tal. Mas é impossível. Quando eu ouço isso, é inacreditável. O mundo inteiro, você encontra livros, você encontra séries, você encontra documentários, você encontra material palpável para pesquisa. E no Brasil, a falta de atenção que nós nos damos é meio isso, né? De registrar o que a gente já teve Falta de bom, interesse em nós mesmos. A gente tem muito mais interesse em olhar para fora. Tudo bem, a gente tem que conhecer as histórias de todos. Mas desconhecer a nossa história, desvalorizar a nossa história é uma coisa que dói, me incomoda. E nós, assim, que trabalhamos em moda há muito tempo, acompanhamos toda a fase áurea mesmo de Fashion Week, de quando a gente tinha marcas de peso e que era um evento muito importante para a moda no Brasil. A gente acompanhou isso de perto. A gente for olhar, a gente não tem registro nem disso, dos grandes desfiles, daqueles grandes acontecimentos. Se a gente coloca no Google, não tem foto. Não tem nada. E a gente viu nas próprias entrevistas que a gente fez com as pessoas, muitas vezes nem as próprias marcas, os donos de marca também perderam muito desses registros. Então, é uma forma de poder
agrupar e entender, né, isso tudo. É que eu acho que de tudo isso, o que nos deixou, primeiro é a questão do nosso encontro. E até porque nós não somos amigas todas de longa data. Exato. Somos amigas, né? Que eu digo assim, temos uma amizade, temos uma rede, estamos em rede, mas nós fomos nos conhecendo, né? Então, a Gabi, que foi o elo de ligação de nós quatro, e eu acho que a curiosidade em buscar essas referências, em construir essas referências, porque nós temos referenciais fortes de marcas, de pessoas que fizeram essas marcas. Temos referenciais de tecelagens que foram descobrindo como construir um denim e fazer um denim dentro do Brasil, e são experiências, a gente está falando aqui de décadas passadas, a gente não está falando de um século atrás, que é do século passado, né? Do século XX, mas é muito bacana a gente pegar esses fragmentos e reunir os fragmentos, porque eu falo que são todos eles, os registros estão fragmentados. Então, o nosso grande desafio, e que não é pouco, porque ele é gigantesco, nesse tempo que a gente está construindo essa trajetória toda, é entender esses fragmentos, buscar e fazer com que eles tenham essa conexão. Então, é mágico também. Então, se o desafio nosso foi, e esse nosso grande encontro, né, da paixão pelo jeans, como contar essa história, como entender, como descobrir pessoas, como descobrir os lugares, a forma como o denim, né, foi se transformando no Brasil, é lindo. Assim, ó, vale a pena, assim, depois, a gente tá louco para contar tudo, né? Mas é entusiasmante a gente poder também decodificar melhor os fatos, as pessoas unir, né, nessa grande construção de décadas, mas que não fica só um tempo cronológico. Eu acho que mais do que tudo a gente percebe o quanto que algumas iniciativas elas são muito inspiradoras, aliás, todas elas. A gente tem uma inspiração, a gente tem uma admiração pelas pessoas com quem a gente passou a conversar ao longo desse tempo, dessas marcas que construíram a imagem do jeans nacional e como ele foi se desenvolvendo no território nacional. Porque também eu acho que é isso, a gente fala a gente sempre fala das grandes capitais, a gente fala de São Paulo, a gente fala de Rio de Janeiro, mas a gente tem uma distribuição e um trabalho de jeans no Brasil que é imenso, né? Sem dúvida. E quanto é um segmento que, além da parte de imagem, de história, ela é representativa em termos de negócios. Então, esse empreendedorismo, porque a gente fica bem isso, nossa, pensando, hoje a gente pode pegar qualquer coisa, colocar em pesquisa, a gente encontra, a gente conversa com as pessoas, mas eu tenho que imaginar lá nas décadas de 50, 60, 70, como é que foi descobrir, como é que foi trabalhar o jeans, por que ele entra em cena no Brasil, como e por que as pessoas realmente vão descobrir caminhos para o uso do jeans. Então é muito mágico, a Gil falou muito bem, né? A gente tem toda uma história da Levi's, que é incrível, maravilhosa, mas a gente tem histórias para revelar do Brasil que são lindas, lindas, e como ele foi se construindo enquanto imagem, né? Que é o que a Jussara ama nessa parte da imagem, e é verdade, como é que enquanto imagem o jeans também foi invadindo o nosso imaginário coletivo. Porque a imagem, ela conta ela oferece sensações. Né? Ela oferece comportamentos, ela oferece sensações, ela ilustra. Né? É por isso que é tão apaixonante quando você pensa na criação de imagens e como as marcas elas conseguiam, porque hoje a gente vê muito pouco desse trabalho de imagem nas marcas brasileiras. A gente não percebe isso. As redes sociais, elas vamos dizer assim, que fizeram... evaporou, né? Sei lá, não sei explicar. Você não consegue pensar assim, a coleção de qualquer marca, qual é a imagem que reflete? E nós tínhamos isso. Tínhamos muito forte, era né, muito importante. Ela definia até muito como as pessoas iam usar. Sim, o DNA, exato. O ela definia tempo, o DNA da marca. Né? E do seu tempo também, né? Exato, porque é um reflexo. Então, quando eu falo, por exemplo, da série documental sobre a fotografia de moda, a fotografia tem essa importância mesmo. Sem dúvida. Ela reflete todo um comportamento de uma época. É apaixonante quando você começa a buscar por isso e entender por que as pessoas se vestiam daquela forma naquela época. Tem todo um contexto social, político, social, enfim. Tem uma coisa da sociedade, né? Contando a sua forma de pensar através da roupa. E o quanto ela é comunicação, né? A Sim, gente sabe a forma força de expressão, né? De comportamento, tradução.
E como o jeans entra nisso, né, Muito. muito forte. O jeans ele sempre teve presente em movimentos de comportamento e contracultura. Radicais. Mais, Sempre. mais Sempre, transformadores, sempre. de rupturas. Transformadores, exatamente. E é por isso que E é tão na juventude, né? Sim. Ele sempre marcou muito a juventude. Sabe o que eu queria falar? Que a gente tá falando tá tão gostoso o papo. Mas eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante até pra gente dar um contexto para quem for ouvir esse podcast. Como que a gente começou a fazer o livro, que foi desafiador. Nós falamos aqui que vocês ouviram isso no início da pandemia. Era primeiro ou segundo mês. Era bem cedo, né? Bem cedo. E aí a gente falou, vamos fazer o projeto, vamos. A gente se juntou e já começamos a tocar. E falou, como que a gente vai fazer com a pandemia para fazer isso? E aí eu acho que é muito legal a gente falar de que nós começamos a contatar as pessoas e conversar através de lives, né? De Zoom, né? de Zoom. De E o teleconferência. nosso projeto, ele é baseado na história das pessoas, né? Então, assim, se a gente fala que não existe história registrada, então acho que é legal a gente falar isso, né? Estamos fazendo um livro, ouvindo as pessoas contarem as suas histórias. E aí, nesses 2 anos, fazem 2 anos já, né, meninas? Mais 3, não? Não, esse é o terceiro. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro ano. Esse é o terceiro ano já. É. Então, assim, já vai fazer 3 anos que nós estamos ouvindo As pessoas. muitas histórias. E falta muita gente. E falta muita gente. É, pra mas ouvir. Não, a cada momento você descobre. não, esse esse precisa, precisa, esse precisa. E vai um nível de preciosismo. Mas o que eu acho bacana também foi esse encontro de diferentes olhares, né? Sim. Porque, assim, cada uma tem a sua... Claro, todas trabalham com moda, todas têm a sua vivência, mas cada uma tem o seu olhar muito particular, a sua formação, a sua evolução. E como foi fácil para nós, mesmo à distância, através de post-its, de né, criatividade, tudo, e construindo o que a gente queria contar sobre essa história, e sempre muito presente Bom, para a gente projetar o futuro do jeans, a gente também tem que registrar a história do jeans, né? Para a gente ressignificar o jeans, a gente precisa entender por onde ele passou, o que ele representou, em que cada momento ele foi, né? Então, essas reuniões que a gente tinha, que eram reuniões que a gente estava em casa, trancado, pensando que ia ser 1 semana, 2 semanas, e foram meses. Nunca essa pandemia. E aquilo ali praticamente era para mim, especialmente, era um espaço de luz. Era uma luz azul que entrava na minha casa, entendeu? Porque eu tinha um espaço para criar, um espaço para trocar com pessoas que estavam na mesma vibração que eu, um espaço para construir alguma coisa, num momento que a gente estava trancado em casa, entende? Que era, Então, vamos dizer assim, a visão era, não dava para construir nada, né? Acho que a maioria das pessoas se sentiu dessa forma. meio encaixotada, né? As vivências eram diferentes, principalmente muita gente não está em casa 24 horas, né? Está sempre na rua, trabalhando e tal. E isso era importante, mas foi incrível mesmo. Porque teve esse processo de criação mesmo, que a gente criou o projeto. Hoje o projeto é inscrito na Lei de Incentivo à Cultura, né? Então isso também é uma coisa muito legal, porque ele é realmente um patrimônio cultural, um legado que vai ficar aí. E depois que o projeto estava bem desenhado e andado, começou a execução efetivamente, através da coleta de informação e tudo. E o mais curioso é que a gente sempre pensou que a gente estava fazendo uma coisa sobre o jeans, né? O registro do jeans. E daqui a pouco a gente foi percebendo, era um tecido, era um produto, e daqui a pouco a gente foi percebendo que eram pessoas. Era uma história de pessoas. Aliás, como tudo na vida, a gente só se toca depois, né? Mas tudo é história de pessoas. E é como essas pessoas pensaram em tempos diferentes, situações diferentes, e tiveram a coragem de construir esses espaços a partir daquilo que realmente eles acreditavam, né? Então, a gente está falando que são de jovens, são dos jovens que começaram, né? É impressionante ver como foi um grande movimento de como que eu vou construir uma calça jeans, né? Começando da calça. Então, se a gente vai ouvir isso dentro dos anos 70, principalmente, que códigos ela tem, como que ela pode ser feita. Então, foram todas, assim, pessoas apaixonadas em fazer. E fazer algo que também fizesse sentido naquele momento. Foram percepções, né?
naquilo que é a leitura do espírito do tempo, que é esse Exatamente. zeitgeist que a gente fala tanto. E é muito bacana ver que em cada momento diferente a gente vai tendo essas histórias inspiradoras de pessoas que venceram muitos desafios, né? E foram sempre, de novo, eu acho que trazem um olhar não só do produto, mas de processos, de soluções de processos, quando tu não tem a tecnologia a teu alcance, quando tu tem que criar resultados a partir, né, da descoberta de como se procede. Então, dentro disso também, acho que foi a gente sempre fala muito com a Gil, porque a Gil vive, né, e é mergulhada nesse universo de todos os processos do próprio jeans, desde do plantio até, né, do algodão, até a transformação do tecido, lavagens, enfim, a gente foi entendendo melhor dessa grande cadeia produtiva, né? E junto com isso, os empreendedores que transformaram um tecido em objeto de desejo. Então, é muito mágico isso, Não, sim, e foram construindo ideias muito incríveis, gente. Olha, tem descobertas lindas, quando a gente lindas, começou lindas. a se emocionar nessas conversas, foi quando surgiu a ideia que a gente sabia que tudo isso que a gente estava captando nessas conversas seria impossível ir para o livro, né? O livro tem tamanho, tem começo, meio e fim, Tem número né? de Eu sempre falo, né? Tem páginas. número de página e tal. Então, como assim a gente vai guardar esse material? Foi daí que surgiu a ideia do podcast. Não, as pessoas precisam ouvir essas histórias. Porque além do livro, que já vai ser um produto maravilhoso, incrível, que já vai ali contar a história de pessoas, de uma indústria, de um setor fortíssimo, enfim, importante pra caramba, a gente precisa que outros escutem as histórias, as experiências, e como essas pessoas ultrapassaram, né? As barreiras. As barreiras, como elas ultrapassaram essas barreiras, como elas construíram suas marcas, como elas construíram, né, enfim, a sua história. Então, aí surge o podcast, que vai ser lançado agora, né? A gente está aqui namorando esse podcast, tratando assim, ele vai ser lançado agora daqui a 2 dias. É então, um filho do livro, é né? um filho do livro. É um filho do livro. É um filho do livro. E eu acho que é importante também, nesse projeto como um todo, acho que bem colocado, a gente resgata a história, a gente procura ressignificar, valorizar, enfim, né? Reconectar, talvez, todos esses espaços-tempo, né, que aconteceram e tentar aproximar tudo isso, mas também a gente tem uma preocupação muito grande com o hoje e também com o futuro do próprio denim, que ele tem uma representatividade, como a gente falou, muito grande a nível de Brasil, de desenvolvimento econômico, de pessoas, de comunidades, de regiões inteiras, né? E como que ele vai estar presente, como ele pode e como tem que ser integrado nesse momento contemporâneo. Né, nos novos desafios que se apresentam frente a esse universo. Então é bacana que assim, não é só um livro de história do passado. Ele é um livro que conta a trajetória, digamos, ou as histórias, que são as histórias do jeans, através das pessoas que assim o foram construindo, mas também promete e é uma provocação de olhares futuros, né? E foi bacana também a metodologia de construção do olhar futuro, Sim, né? Porque, na realidade, tem alguns capítulos que eles têm mais imagens entrecortadas por textos, e tem capítulos que são os textos que direcionam a imagem, né? Então, assim, tem imagens que são antigas, são imagens coletadas em arquivos, e tem imagens que precisam ser produzidas porque não existem, né? Então, toda essa construção do storytelling de cada capítulo, do que vai se contar ali, o que se tem pronto, o que não tem, o que precisa ser produzido. É um trabalho muito bacana, né? Nossa, é uma viagem, né? São viagens no tempo, viagem, né? Pelo Brasil, né? Pelo Brasil. Viagens pelo Brasil. Porque muitas regiões que são produtoras de jeans, né? E a gente está entrevistando todo mundo. Gente de norte a sul, leste a oeste. Foi aí que surgiu. Não, o podcast ele tem sentido também nisso, né? Porque a gente vai poder deixar essas histórias firmes ali, né? Exatamente. E seria impossível a gente registrar tudo. Então, o podcast... E acho que uma das coisas também que a gente já sentiu no decorrer do livro foi assim, nossa, como que a gente vai fazer
para escolher uma história para contar no livro. De quem vai ser a história, quem eu vou deixar de fora ou não. Então, a gente resolveu que nós não vamos contar nomes de ninguém dentro do livro, e sim a história do Jeans, e todo mundo que deu o depoimento e a sua história vai ficar registrado no podcast. Né? Então, é uma forma até da gente poder até mostrar para o Brasil, para todo mundo, as histórias incríveis que a gente ouviu das pessoas, né? Porque não dava para registrar todo mundo dentro do livro. Ia ficar um livro de 1000 páginas. Quantas 1000 páginas. Mas eu acho que a história do podcast é muito legal. Não, e tem próprios capítulos que já poderiam ser um livro, né? Porque nós temos... São 7 capítulos, né? 8. E mais um mapeamento. 8 capítulos. 8 capítulos. Então, assim... a gente teria, olhando o próprio projeto capítulo a capítulo, a gente olha alguns capítulos e diz, meu Deus, mas é só um capítulo, o que a gente vai trazer num capítulo? São recortes, então a nossa tranquilidade também de trazer, é um olhar, né? É um recorte, é uma visão, não é a única visão, né? Porque a gente foi percebendo que, de certa forma, a gente quer muito capturar esse DNA, né? O DNA do produto brasileiro, o DNA da criação brasileira, o DNA do empreendedorismo brasileiro. Então, a gente quer ir entendendo esse DNA. E ele vai, e algumas coisas vão se repetindo nas entrevistas, que são comuns, às vezes, a todos os empreendedores. A coragem, né, por exemplo, é uma coisa que é comum a todo empreendedor. Que a gente entrevistou, né? Então a gente vai percebendo, o jeans brasileiro tem uma questão do corpo brasileiro por trás dele, que é diferente de um corpo europeu, às vezes que é diferente do corpo japonês. Então, assim, tem algumas coisas que o corpo brasileiro também pediu. E até o DNA de cada região, de né? cada região, é isso que quer dizer. Que se difere e, vamos dizer assim, dá uma identidade para cada região. Né? Uma região é mais urbana, outra região é mais a região do shortinho, aquela outra, né? Então a gente vai vendo. Uns gostam, tem regiões que são mais opulentas, outras com mais são mais influentes, outras mais clean. É muito e muito interessante. Daria para fazer um documentário. É que eu acho que o que é incrível é que não para. A gente está criando o tempo inteiro também, porque eu acredito que como um produto, digamos, é o livro, né? Como nosso objeto de estudo, de construção é o livro, mas os insights são imensos e como vocês bem falaram, a ideia também é provocar o leitor nessa história toda, né? Um convite, uma provocação para compreender a nossa história. E que ela é linda, né? Eu acho que ela é muito incrível e é muito particular ao nosso país mesmo, que é tão grande, né? Com tantas realidades, com uma diversidade de culturas, né? De jeitos de ser. Então, é bonito por isso, sabe? Porque está tudo ali reunido. Então, mostrar também essas construções e essa grande representatividade também da imagem do jeans brasileiro, quando a gente fala dos anos 80, quando a gente fala dos anos 90, quando a gente fala dessa força, né, que nós tivemos de tantas marcas importantes que as pessoas pediam pelas marcas, né? Era uma coisa assim, tipo, nossa, e cada marca com a sua identidade, com a sua força criativa, e como isso foi se desdobrando e impulsionando o desenvolvimento regional muito grande. Então, é aonde o jeans está presente, né? Quais são como ele foi se espalhando, digamos, desse grande território. E talvez olhar para quando todos lerem ou acabarem ouvindo no podcast as histórias das pessoas e entenderem um pouco como as marcas foram tão fortes, o que a gente sente falta hoje. A gente não consegue se lembrar de um jeans pela marca. E naquela época, 70, 80 e 90, era a marca. Era a marca. Pela imagem que ela refletia, pela qualidade que ela refletia, pelo DNA, como ela se expressava. E hoje a gente não consegue perceber isso. E exatamente o que a Gil comentou. A gente está sentindo falta. Nós que somos 4 pessoas do mercado de moda, e não é de hoje, somos todas, né, de longa vida, né, de longa vida. É isso que a gente sente falta. Deixo aqui esse recado a todos, a gente sente falta disso. E o mais curioso é porque a gente teria repertório para ter isso. Sim, total. Entende? Então, assim, tanto essa questão da imagem hoje, né, e dessa alma que a gente está sentindo falta,
mas de uma alma brasileira para daqui para fora, É. né? Assim, então, assim, quanto mais a gente vai estudando e aprendendo, a gente vai entendendo que é um produto como a moda praia. Sim. Sim. Ele é um produto como o chinelo havaiana. Ele é um produto que Para ser exportado. tem e- uma imagem, um identidade repertório nacional, né? muito forte de identidade. Ele pode ser um patrimônio cultural do Brasil, se eu quiser, né? Ele tem repertório para isso. E a gente fica muito inquieta pensando, poxa, por que ele não ocupou esse lugar? Né? O que impede ele de ocupar esse lugar? Eu já acho que esse encontro do Denim City, essa ideia do Denim City, que sinceramente, eu aplaudo muito, porque é muito difícil no setor de moda, no mercado de moda, você encontrar essa união. Uhum. Quando as pessoas se unem em prol de um setor. É muito importante. Ele precisa ser assim, aplaudido o tempo todo, falado, dá muito espaço para ele. Porque é isso que falta. E conta um pouquinho o que é o Denim por City, favor, até porque Gil, é a tão Gil legal, sabe tem melhor, gente que não sabe sabe, né? definir. Vou contar um pouquinho, então. O Denim City, na verdade, é um local onde hoje reúnem a grande maioria dos fornecedores num único lugar, né? Então, é como se fosse um shopping, só que ele é feito, direcionado para as pessoas que têm marca, B2B, que a gente fala, né? E aí, então, as estilistas, os compradores podem ir até lá e, dentro desse grande shopping, encontrar tudo que ela precisa para fazer uma peça. Tecido, aviamento, lavanderia, tem também A oficina. tecnologia, né? A oficina de costura. A oficina de costura. Uma escola também, né? Escola. Então, na verdade, a ideia surgiu de alguns empresários aqui do Brasil que viram o Denim City em Amsterdã, conheceram lá, que também era... Lá em Amsterdã, ele realmente é focado para a escola, para formar pessoas para o mercado do jeans. Porque acho que tem um adendo também, nas faculdades de moda hoje, não é hoje não, porque quando eu fiz faculdade de moda já não era, não existe uma aula, uma cadeira de jeans dentro das faculdades. Então, assim, quando você forma numa faculdade de moda, ninguém sai sabendo nada do jeans. Uhum. Eu mesma, quando eu era estagiária, comecei a trabalhar com jeans, eu não sabia como que construíam jeans, não sabia que o jeans vem cru, a gente lava, a gente beneficia ele num processo de lavanderia, né, muito técnico. Isso a gente não aprende. Então, o que acontece? As empresas de jeans sofrem para conseguir ter profissionais que entendam de um produto tão técnico. Então, o Denim City Amsterdã, ele tem esse intuito de formar pessoas para o mercado de jeans. Então, esses empresários brasileiros foram lá, conheceram, e aí tiveram a ideia de trazer aqui para o Brasil. Também tem, óbvio, né, o core ali do ensino, né? Inclusive, eu dou aula, sou professora lá, e a gente tem ali várias pessoas dando aula de matérias diferentes, desde tecido, próprio beneficiamento de lavanderia, modelagem, como vender um jeans. Então, tem vários cursos bem abrangentes dentro do Denim City para poder profissionalizar as pessoas para o mercado, né? E para as marcas de jeans. E, junto a isso, eles criaram esse shopping, né? Onde, na verdade, esse espaço onde todas as grandes empresas construíram o seu showroom para atender ali os compradores, os estilistas e conseguir ver tudo num lugar só. Então, realmente é uma união da cadeia de grandes empresas para que a gente possa dar cada vez mais força para esse mercado, que é muito importante. Nós aqui do Brasil já fomos nós somos o terceiro maior produtor de jeans do mundo. Nós perdemos 2 posições aí, hoje para Bangladesh e para Turquia, estamos em 5º maior produtor de jeans do mundo. Então, assim, olha o nosso tamanho. E nós produzimos tudo isso aqui para dentro. E verticalizado, né, Que a gente Gil? não manda Que nada pra fora. E vai desde o plantio do Exatamente. algodão. Exatamente. E são Até- poucos os países que têm esse Pouquíssimos. complexo por inteiro, né? São poucos países que tem desde o algodão Uhum. até o produto
final no ponto E de hoje, venda. se a gente falar a gente está falando de economia linear, mas se ainda falar de economia circular, né, a gente ainda teria, depois da venda para o consumidor, ainda mais toda a cadeia do reuso e da circularidade. E que a gente né? já Então, tem muitos que já tem incentivos muitas- aqui no Brasil é, fazendo isso. é. Muitos. É. Então, também é uma questão que também está muito em voga. E dentro do ensino, realmente, eu lembro dos programas de universidade corporativa e quando eu trabalhava no varejo, que tinham as tecelagens, tinham as universidades de Sim, Denning, né? sim. Que eram 3, 4 dias, que recebiam pessoas Exatamente. para contar. E a gente foi professora universitária de curso de moda e realmente não... Até não- porque é uma matéria-prima e é um tecido que requer especificidades de trabalho, É, né? Conhecimento e especificidades. É. Então, acho que é muito importante também nós nos reconhecermos mais e olharmos mais para dentro. Novamente, acho que faz um eco assim ao que tu falaste no início, né, Jussara? E esse olhar realmente para quem nós somos. O Brasil produz o quê? Né? E se ele tem essa grande importância, quinto, mesmo que tenha, né, é quinto maior produtor mundial, com tanta a forma como a gente tem de abrangência, né, do próprio jeans, teríamos que realmente pensar mais a parte, né, da formação dentro desse universo. Então, acho que dentro de tudo isso, o que a gente vislumbra é um mundo azul, né, lindo, que tem história, que tem trajetória e que está agora nesses desafios todos também, desse novo momento da sustentabilidade, né? Trabalhando e fazendo projetos maravilhosos. Então, a gente também vai contar muita coisa relacionada a esse mundo e essas etapas que elas são super importantes, assim como os criadores, né? Acho que pensar quem é que está criando, né, o jeans hoje nacional. Uma união muito da criação e da tecnologia. Total. Que eu acho que hoje é o que... A Que gente até perpassa, né? pro capítulo do futuro, em algum momento que nós começamos a conversar sobre ele, nós não nos sentimos à vontade de construir sozinhas, né? Sim. Porque era acho que uma ansiedade, talvez, e um desejo por busca de respostas, né? Não, mas a ideia veio até da Gabi de trazer você Um pode parceiro. falar, um parceiro e que pudesse nos ajudar, direcionar nesse processo e na construção deles, convidando todos os setores. Nós já fizemos um primeiro encontro que foi muito interessante. Foram mais de 70 pessoas. Sim, com mesas né, Temas, com temas todas as cadeias, de todo o processo produtivo, exato, né? E foi muito interessante isso, porque deu para sentir assim a energia das pessoas diferentes, né, de vários setores, a empolgação. E muitas pessoas saíram falando, quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? Porque eu acho que as pessoas estão sentindo falta disso. Dessa conversa e dessa união, dessa né? conversa, dessa união, dessa troca. disso que o Denim City mesmo está se propondo a fazer. Isso que é legal. Porque, né? assim, eu sou de um tempo que as tecelagens, assim, o lançamento a semana de lançamento das tecelagens aqui, era assim, um dia tu ia numa, Sim, outro dia tu ia noutra lá. eu sou de um né? tempo, é ótimo, nós todas. Era É. assim que funcionava. E agora a gente E agora tem... é tudo em três, então, assim, quantos dias? 3 dias três de evento, dias no de Denim evento. City, 2 vezes por ano. As tecelagens se reúnem para fazer os lançamentos, né? Bonitinhas, E tá todas unidas, todas amiguinhas. com horários ali na agenda, com suas palestras. Né, E é muito trazendo interessante seus ouvir conteúdos. cada uma, né? Porque É. elas se aprimoram. Deu para perceber. Aham, Super deu para muito perceber, legal. assim. É. Como elas estão se aprimorando no tema, como elas vão desenvolver. E o que elas estão lançando. Porque agora, E né, cada eu um vai acompanho mais buscando de perto. seu DNA, o sua seu jeito de essência. contar, suas importâncias. E esse workshop do futuro foi muito interessante por isso, porque tu tinha numa mesma sala, daqui a pouco, muitas tecelagens que podiam ser competidoras entre elas. O varejo. O grande varejo, todo representado lá. Né? As confecções. As confecções, as peles. Hoje eu tava lá, né? Por um acaso, essa semana, está tendo os lançamentos lá no Denim City. E hoje eu tava lá de manhã antes de vir para cá. E é lindo de ver aquilo pulsando. Pessoas do Brasil inteiro. Todas de azul. Todas. Tem que estar de jeans. Mundo jeans.
E aí, é muito legal ver isso, né? Então, tava todos os donos, os diretores das tecelagens lá, recebendo pessoas do Brasil inteiro, e aqueles encontros, né? Então, marcas concorrentes que são amigas e vão e se encontram, e que, no fundo, eu acho que todo mundo cresce com o crescimento do... Eu acho que, né, teve lá atrás também, na pandemia, teve uma live também lá da Tecnoblue, que o Tufi, eu, Renato Calacrian, né, a gente fez esse encontro. Foi um encontro de titãs. Isso, esse é o título, inclusive, né? E vamos lembrar, naquela época deles, eles realmente eram muito concorrentes, né? Super. Porque eram poucas marcas. Hoje tem tanta marca que a gente nem sabe mais quem concorre com quem, porque é tanta. Mas lá eram poucas marcas que eram muito consagradas. E eles falaram, né, na live, que assim, você me fazia querer ser melhor, né? Porque eles sempre estavam ali, buscando ser mais inovador, E cada um com a sua personalidade, assumindo mais ainda a sua personalidade. Eu peguei agora, durante essa pesquisa, estava fazendo uma pesquisa de imagens, e eu peguei uma publicidade da Fórum, que eu nem me lembrava, menina. Mas era uma publicidade assim, enfatizando assim, o que era ser brasileiro e fazendo uma comparação entre personalidades importantes em várias áreas do Brasil com internacionais, né? Então, de músicos, de cientistas. Aquilo, e não falava em um minuto, não falava do jeans. E eu achei aquilo uma força, né? Aquela ideia do Tufi de colocar dessa forma. Às vezes você não precisa vender o seu produto. Você precisa vender a sua proposta como marca. Exatamente. E quando você tem uma marca, né, fortalecida, com propósito, você não está preocupado se teu concorrente vai fazer melhor ou não vai fazer melhor. Porque cada um, acho que tem espaço para todo mundo. Claro. Então, eu acho que assim, o Denim City, ele trouxe muito isso. Que a gente... são vários concorrentes junto ali dentro, mas que assim, cada um tem a sua característica, o seu DNA, e como é bom conviver, porque todo mundo cresce junto, né? Então, eu sou apaixonada por lá, pelo Denim City, e hoje eu fiquei muito feliz de ver tanta gente lá. Realmente amanhã vocês vão estar lá, né? Não, e é lindo porque é um ponto de encontro. É um ponto também. de encontro. Aliás, então virou assim, um ponto bons restaurantes, lindo. fiquei sabendo. Para quem não conhece, acho que merece conhecer uma visita, porque... O espaço é bonito também. A arquitetura do espaço é incrível. E esse ponto de encontro que eu falo assim, que é um setor tão forte, com pessoas tão incríveis, e o Brasil se reúne ali. Então é bonito ver isso, essa união do setor, que também é algo mais recente, né? Como tem 3 anos, eu acho, acredito. Começou conosco. Começamos juntos. Nosso lançamento do projeto do livro foi na inauguração do Denim City. Boa, Ju, boa lembrança. Nós fizemos e quando vai ser o lançamento desse livro? Final do ano. Qual ano? Este ano. 2023. 3 anos que estamos trabalhando, final de 2023, então mais um 3 aqui, né? Mais um 3. A gente brincando assim um pouco, mas é porque eu acho que primeiro, como tu falar, a gente tem que também, né? Nós somos muito apaixonados e queremos, né? Muitas informações, porque a gente vai mergulhando nisso e vai descobrindo muitas coisas. Mas a qualidade é feita disso. Né? Mas tá lindo, porque eu acho que a cada construção e a cada capítulo, ele é denso, mas ao mesmo tempo é gostoso, ele é inspirador, né? Então é pleno de referências. Olha, então eu tenho muito certeza lindo. Que no dia do lançamento, as 4 vão chorar. Não, eu tô emocionada. Nós já estamos aqui, ó, empolgadas, emocionadas aqui, imagina, não né? somos, não, porque isso já é base, né? Porque é um filho mesmo, né? 4 mães. Mas, assim, é muito bonito quando você vê um produto, você vê o final de um trabalho. Eu que tenho um livro já, a Beth... A Gabi tem livro. Precisa ter um. Meu primeiro. A gente tá tendo agora. Vamos estrear. Já vamos Mas, ter, assim, 2023, né, Júlia? Dá uma coisa, uma emoção. Imagina. Você vê que todo aquele trabalho, que toda aquela construção, que toda aquela pesquisa, as pessoas estão entendendo. E tangibilizou, né? Num produto, né? Num Muito fica, apaixonante. Olha só, eu achei aqui uma coisa, não tem nada a ver, já vou mudar de assunto de novo, mas assim, ó, a gente estava falando tanto aqui da importância do setor do jeans, eu fui buscar aqui uma colinha que eu tenho aqui. Falar o tamanho da nossa indústria do jeans. Tá. Hoje, são 6 mil indústrias no Brasil, no setor de jeanswear, 420 mil empregos diretos,
fora os indiretos, que a gente sabe que é um mercado que tem bastante informalidade. Então, só de diretos são 420 mil empregos, com faturamento de 33 bilhões por ano, e são 350 milhões de peças jeans produzidas por ano. Então, olha o tamanho desse mercado. E que a gente não tinha um livro para falar dessa e história. E um mercado que não para de se aprimorar, porque a gente Exatamente. percebe que está sempre, né, trazendo, assim, está muito em sintonia com o mundo, né? Então, é muito lindo ver como o tempo inteiro, de novo, parte de uma matéria-prima em constante transformação. Eu acho que é onde a criação acontece de uma maneira muito particular. Eu tendo percebido, não vivo como tu, Gil, né? E que a gente tem outra, mas assim, é incrível como é a partir da transformação de uma matéria-prima que está ali há mais de quantos séculos existindo e ela não para de ser reinventada, recriada e ao mesmo tempo se mostra sempre nova, né? E essa nova roupagem, essa nova atitude, esse novo jeito, essa nova comunicação encanta cada vez mais. Então, a gente sabe o quanto o jeans ele prega por uma questão que eu acho que é a palavra... O jeans é liberdade. Né? Sempre foi, acho que está associado diretamente, né? Tudo que foi, ele é icônico na questão do que é representatividade e liberdade. Do que significa liberdade. Sempre foi essa busca, né? Ele eu acho que é a tradução. Então, é na modelagem, é na lavagem, é na atitude de usar, e na história que esse jeans conta para cada um, porque é um tecido que te permite trabalhar memória. E quanto a gente nota quantas pessoas, né, que são apaixonadas por um jeans que acompanha sua vida e vai se modelando, né? Eu tenho isso alto de mim, que o jeans é memória, e para mim isso é lindo, né? Porque a sua calça, ela guarda as memórias dos seus movimentos, do seu corpo. É né? direto, Então, né? Eu sou daquelas assim, eu não consigo vender, fazer nada com as minhas coisas. Eu tenho mais de 400 calças jeans. Uau! Olha o guarda-roupa da Gil. Tá, vixe, menina, tem coisa em mala, coisa na casa da minha mãe, coisa no quartinho, assim, mas eu não me desfaço das minhas calças. Eu ainda espero ter um lugar... Um museu, hein? Um acervo. Eu ainda quero ter acervo, um lugar que eu acho. vou pendurar todas. Já tá o acervo da Gil. E assim, tô vendo essa cena. Eu também, já visualizei aí. Mais um filho do livro. E é engraçado assim, eu viajo muito, eu compro muita calça em brechó. Porque, assim, as calças jeans, ela traz as memórias das pessoas ali, né? Porque, assim, se a gente for pegar... Tem um lifestyle bem forte do jeanswear, que as pessoas colocam uma calça jeans escura, e vão usando, e com o passar do tempo, ela vai colocando... Ela vai... se desenhando, né? Desenhando a sua forma do seu corpo, né? Do seu sentar, da dobra dos joelhos. E a forma que ela vai se desbotando também. Exato, do jeito que desbota. E eu falo, isso é memória da pessoa que tá ali, é uma história, né? Da nossa história, no nosso jeans. Então, eu ainda gosto das coisas da energia, então ainda acho que além da memória, tem energia na calça. Boa. Muito bom. Não, é mágico, eu acho que ele é... Assim, como para nós está sendo acho que um período de imensas descobertas, né? Não só de trajetórias, mas de construções, enfim, de criações. Relacionamento, E até o nosso. Nossa, né? incrível. Até nós mesmas, assim, como a gente acaba se relacionando com o projeto. Como a gente vai se identificando, aonde a gente vai buscando. E cada uma foi também assumindo um papel mais orgânico, né? Aí uma se sentiu mais à vontade aqui, outra ali. Uma dupla para fazer uma coisa, outra dupla foi fazendo outra, né? Tudo fluiu. Exato. É bacana isso, né? Que o mundo vai... Eu acho que essa sintonia, essa sinergia que a gente tem, nós quatro aqui, cada uma, né, pensando de um jeito, mas como tu falaste, Gabi, acho que tudo se completa, se complementa, então torna tudo muito mais forte enquanto resultado também. É isso, eu acho que a gente tem é um universo que realmente, o do jeans, ele é muito infinito. É um mergulho no mundo azul, mas também traz à tona as várias possibilidades que o jeans nos apresenta. Enquanto história, enquanto memória, enquanto um universo têxtil, da lavanderia, da criação, das experimentações.
porque ele é um espaço também de muita experimentação. Muita. Para a transformação dessa matéria-prima, desse tecido. E isso é maravilhoso, né? Das ousadias de como levar o nome, a marca, de como implantar, implementar, de onde estar, com quem estar no mundo, porque a gente vai ver também, descobrir que foram muitas as iniciativas, né, de presença, não só de Brasil, mas de mundo, de marcas nossas. Então, é muito bonito ver os movimentos todos desta força do denim, que eu acho que a grande maioria das pessoas não tem a noção, talvez, do que esse segmento, que é um grande pilar da moda brasileira. Da acho economia, da moda, Isso, do comportamento. E do resgate, a gente está também conhecendo marcas novas, começando agora, e resgatando a forma de tecer Gente, é lindo. o denim como antigamente. Então tem vários caminhos, tem vários... É A por isso que a gente lavanderia vê. também, né, Gil? Exato. A lavanderia vivendo um momento super novo também, né? E Com a escassez da água, com a história, né? Mas a tecnologia, a tecnologia vem ajudando é necessário se muito. conhecer bastante a tecnologia que A serviço, né? Do ambiente, do ambiental, né? a tecnologia que é tão necessária, tão presente, e o resgate do universo artesanal. Que E o jeans está nesse momento, né? Tá lindo, tá lindo, lindo, lindo de ver isso e ver, de novo, tudo por paixões, né? Das pessoas com quem a gente conversa, o que fez resgatar essa artesania, né? Do trabalhar o tecido, o tingimento, a particularidade. Então, claro que a escala menor, a modelagem. A aviamentação, que é tão sim, importante. É muito lindo. Então, assim, a gente percebe esse encontro de universos que convivem e que fortalecem de novo a nossa identidade brasileira. Exatamente. Então é muito bonito, por isso que a gente vai se apaixonando, desculpa que a gente vai compartilhando aqui tudo isso, mas é porque é incrível ver o movimento, né? E tem quer dizer, não acho nem o melhor, né? Eu venho da mídia. Então, meus amigos são todos jornalistas, né? Estão todos ligados a revistas, jornais. E hoje eu entendo o quanto a gente não conhece nada de todos os setores. A moda, o jornalismo, eu agora falo aí, deixo, porque é isso. Nós, jornalistas, conhecemos superficialmente cada tema da moda, cada assunto de moda. A gente conhece muito sobre o que está acontecendo fora do Brasil e a gente conhece muito pouco sobre o que é nosso, o que está aqui dentro. Né? A gente está sempre se surpreendendo ao visitar alguns polos de jeans, vem aquela surpresa, nossa, funciona assim, pensam assim, agem assim. Então a gente sabe muito pouco. Então isso também é um outro processo que a gente tem que considerar como uma grande riqueza, porque é um aprendizado geral mesmo, e um aprofundamento no tema, no mercado. Isso realmente é importante. Então deixo aqui a todos os jornalistas que estiverem ouvindo, por favor, depois leiam um livro, ouçam um podcast. Vão conhecer o Denim City, se aprofundem mais. Fábricas. Se aprofundem mais no tema mesmo. Como é lindo a construção do produto. Exatamente. Que é apaixonante. E é uma cultura que é a cultura do denim, né? A cultura do denim, ela é, de novo, como o tecido tem as suas especificidades, é uma cultura também com suas especificidades, mas que é maravilhosa. Então, acho que o bichinho azul picou todo mundo aqui. Todo mundo. A sala Olha... tá azul, a luz tá azul, tá todo mundo numa energia muito azul aqui. Tá lindo, muito, né? Muito lindo. A gente muito só tem, acho que, na verdade, um encontro de ideias, né? Que surgiu ali num momento tão delicado da vida de todo mundo. E que só foi um grande incentivo também. E, como vocês falaram, acho que uma energia muito boa que brotou a partir disso e que está ganhando, né? Agora, eu acho que está vida, né? Está se concretizando. E a gente veio aqui inaugurar o Espaço dos Olhares de Moda. Olha, muita energia, muita azul, muita luz. E quantos olhares a moda tem, né? E pode ter, exatamente. como é isso, esse grande diálogo e do grande significado, né? Que a moda tem a cada um de nós e que ela merece uma atenção muito especial. Acho que a moda é um setor muito importante, não só falando economicamente, mas no significado, né? O que a moda é para cada um de nós, né? Então, acho que desmerecer o tema, eu acho que chega a ser uma ignorância. Até indo para nosso momento final aqui, então, aproveitando que o nome do nosso quadro é Olhares da Moda,
Então, queria, assim, né, mentes tão brilhantes aqui, profissionais que têm uma bagagem tão bacana, estudiosas, né? Eu acho, assim, deixar uma mensagem final, assim, de como é que vocês também estão olhando para a moda hoje. Acho que é importante a gente ter esse final aqui para provocar também quem está ouvindo e gerar também uma reflexão importante. Eu quero voltar ao meu começo, quando me apresentei. Uhum. O que tem significado, eu agradeço muito, muito mesmo, a chance de trazer tudo que eu conheço, tudo que eu aprendi nesse percorrer de mais de 20 anos na moda brasileira, é poder oferecer um livro, temas, documentários, exatamente trazer a moda à superfície, né? Tirar dela esse velcro, essa imagem, esse véu, na verdade, esse véu de distância e aproximá-la cada vez mais. Nós temos tantos estudantes de moda, nós temos tantas universidades no Brasil, então nós precisamos traduzi-la com mais paixão mesmo, que a gente encontrou no jeans, com todos esses empreendedores. Eu acho que é trazer paixão e não tratá-la com superficialidade. Uhum. Então, para mim é isso. Legal. Eu quero deixar isso. Não sejamos supérfluos. Tudo tem importância. Tudo tem sentido. Na vida, nada está à toa. Não veio a passagem. Então, se a moda, até hoje, tem sentido, tem significado, tem importância, atrai os olhares, atrai o interesse, é porque alguma coisa ela está oferecendo. É a gente que tem que aprender a descobri-la. Muito lindo. Bom, completando, talvez, ou estendendo um pouquinho isso, eu acredito numa moda com essência. E numa moda feita por pessoas para pessoas. Posso ter toda a tecnologia do mundo, mas quem usa uma roupa é a pessoa. Quem dá vida a um tecido é a pessoa. Quem dá vida à criação é uma pessoa. Então, eu acredito numa moda que tenha narrativa, que tenha essência, que tenha individualidades ali respeitadas, que a gente possa ver a moda muito além só da imagem, mas principalmente de quem vive tudo isso. Então eu sempre penso que a gente está num momento que muito mais do que o ter é o ser. Então que a moda possa ser mais representativa, que as suas narrativas venham ao encontro daquilo que a gente acredita, que a essência que ela carregue seja uma essência que faça sentido, que traga memórias, que traga conexões, que traga vida. Então, eu acredito muito que aquilo que a gente veste comunica quem se é e o que a gente está pensando nesse momento. Ela é uma tradução desses momentos. Então, eu sempre fui apaixonada e sempre entendi a moda, muito além daquilo que a gente possa só estar olhando como uma matéria-prima. É a transformação de tudo isso pelas pessoas e para as pessoas. Por isso que eu acredito, assim, de uma moda emoção, de uma moda conexão e de uma moda realmente que fale com o nosso coração. Então, aquilo que eu visto que faça sentido, que eu me encontre, mas a moda precisa ser mostrada mais assim. A moda precisa ser admirada mais assim. E eu só acredito que a gente consiga entender a moda dessa maneira no momento que a gente vai ter esta informação mais aberta, talvez, de mostrar muito mais quem nós somos, como essa moda se apresenta para o mundo, sabe? Que história ela tem para contar. Então, eu acho muito incrível, porque um criador, conta histórias através das coleções. E quando a gente compra uma peça dessas coleções, a gente continua a narrativa através daquilo que a gente vive, como a gente vive, e mais histórias são construídas. Então, eu digo muito, né, nesse mesmo sentido. Mais do que o mundo da aparência, o mundo da essência. Exato. Legal. Bom, agora ficou difícil, vocês falaram tudo. Certamente você vai ter alguma coisa boa para falar. Bom, eu quero falar do jeans e a minha mensagem assim final é que eu concordo que é paixão, que moda tudo que a gente faz é paixão, né? E a moda reflete assim quem nós somos, né? A gente se veste para mostrar para as pessoas uma imagem que a gente quer passar de alguma coisa. E acho que assim, nós temos que ter isso na nossa cabeça, de nós nos vestirmos, também pensar em quem fez aquela roupa, como que aquela roupa chegou até mim. Eu acho que hoje a moda acabou se banalizando, a gente não tem mais o cuidado que se tinha antes com o produto, tem algumas marcas ainda, mas assim, a grande massa procura por preço,
brigas de quero pagar menos. E eu, assim, acho que a gente tem que deixar essa consciência. Se eu quero pagar menos, alguém tá pagando menos para uma costureira ou tá deixando de pagar alguém lá atrás. Então, eu acho que a moda, ela também tem o seu lado social muito importante. Como eu falei ali, são mais de 420 mil trabalhadores que fazem jeans que a gente usa hoje. E aí eu acho que a gente também tem que ter essa reflexão de pensar na cadeia como um todo, de pensar em produtos que não sejam descartáveis, mas pensar na qualidade. Eu vejo muito que a moda está se transformando nisso de novo, tá? A gente que pesquisa muito, né, moda e comportamento lá fora também, eu vejo muito esse resgate, essa nova geração não aceitando qualquer coisa, não aceitando uma empresa que trabalhe com um trabalho que seja mal remunerado, ou com até que a gente sabe que acontece na nossa indústria, análogo escravo, enfim, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação social também do produto, de quando a gente veste isso, e exigir que a gente, né, a qualidade, e se vai pagar muito barato, alguma coisa tem ali por trás. Não tá certo. Porque assim, gente, querer pagar uma calça jeans preço de uma pizza, às vezes eu pago mais caro uma pizza do que uma calça jeans e achar que tá tudo bem. Né? Então, acho que a gente tem que começar a valorizar o produto, porque a partir do momento que eu valorizo o produto, estou valorizando as pessoas que estão por trás fazendo aquele produto. E se a gente soubesse, todo mundo soubesse, quantas mãos passam uma calça jeans? Que não é só uma mão, são muitas mãos que passam uma calça jeans. São muitos processos. Muitos processos, muitos. Então, assim, fiquem curiosos, quem não sabe, vai ver nosso livro, que lá vai ter todo o processo e entender que passa em várias e várias mãos para ter o jeans que a gente veste todos os dias. E é isso. É um momento de menos consumo, né, que a gente está vivendo. É um momento de mais ser do que ter, né? E aí, talvez, essa nova construção do consumo mais consciente, consumo mais consciente. Eu até estava comentando com a Beth hoje, eu saí esses dias com um kimono feito à mão, de um crochê. Entre o aeroporto de Porto Alegre e o aeroporto de São Paulo, 9 pessoas me pararam. Incrível. Então, assim, a gente... E aquilo ali me tocou, assim, tipo, poxa vida, uma peça que eu comprei, que eu achei linda, né? E não tem marca, é uma artesã que fez, entende? Mas ela fez com amor, ela fez com alma, ela fez com paixão, é uma obra de arte, é bonito, é grande. Então, assim, eu acho que é muito mais de produtos com significado, produtos feitos com carinho, com critério, com amor. Então, assim, e essa conta do volume, né? Ela é uma conta que a gente vai entendendo que a moda que a gente precisa entender e construir hoje, ela não é uma produção, um volume, uma coisa, né? Ela é mais calma, ela é num outro ritmo, ela tem um outro significado, né? Então, ela não... Então, acho que, assim, super agradeço as contribuições, adorei que a gente poder estrear aqui o Olhares da Moda ao vivo, né? Presencial e falando do livro. Poucas vezes a gente teve esse encontro aqui. Até porque nós estamos em cidades diferentes, todas nós, né? Muito incrível. E te parabenizar, né, Gabi, desejando, assim, realmente, né, uma vida longa aqui, esse novo projeto, que é incrível. Obrigada, querida. Parabéns. E final do ano, né, nosso livro. Nós voltamos. Voltamos aqui. Nós voltamos. Para estrear o livro. Com o produto. Com certeza. Quero muito deixar agendado. Isso. Aí contaremos novas histórias a partir do livro. Quem sabe o documentário, quem sabe o acervo, quem sabe o museu. Tô aqui minha cabeça tá Mil coisas acontecendo. O podcast já vai rolar antes do livro, né? Isso. Então, tá bem. O podcast é só como se fala? Teaser. É uma cerejinha. Amém, meninas. Maravilha, Muito bom. obrigada. Beijo. Obrigada. Obrigada.